Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da 26ª semana do tempo comum, nesse dia 30 de setembro, dia que celebramos São Jerônimo e também rezamos pelo dia da secretária, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas 9, 46 a 50. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido, querido irmão, querida irmã, a conversão é processo lento e fadigoso. Várias vezes Jesus explica aos discípulos qual é a característica do seu messianismo. Ele veio para dar a própria vida por todos. Está entre nós para servir ao Pai e ao povo, não para explorar e ser servido. Surdos às palavras e cegos às atitudes de Jesus, os apóstolos disputam o primeiro lugar. A presença da criança oferece a Jesus imagem forte de simplicidade, pureza, abertura à partilha e à fraternidade. Esses são os valores do reino que Jesus está implantando e que seus discípulos precisam assimilar. Outro aspecto importante é a tolerância com os de fora do grupo. Não se deve rejeitá-los, mas estabelecer comunhão com eles. Os apóstolos não têm exclusividade sobre a prática do bem. Querido irmão, querida irmã, o evangelista quer mostrar aos cristãos de seu tempo que conhecer Jesus e sua proposta é um longo processo que sempre corre o risco de ser ofuscado pelas ambições de quem busca poder. Os discípulos de Jesus, de todos os tempos, devem ir em direção contrária. Seus valores são outros. O seguimento de Jesus deve ser caracterizado pelo serviço fraterno. Na dinâmica própria da vida cristã, o maior é o menor no reino de Deus. Reino que não é dos grandes, dos poderosos, dos que muito sabem, dos que se acham mais inteligentes e capazes, e sim dos pequenos, de quem é humilde e tem o coração pleno de confiança e mansidão do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia: preste algum serviço comunitário sem interesse na visibilidade. E agora, encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, graças te damos por teu servo e fiel seguidor, São Jerônimo, o qual empenhou a própria vida para aprofundar o estudo das Sagradas Escrituras e torná-la amplamente conhecida. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia dessa segunda-feira, da 26ª semana do tempo comum, nesse dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, dia da secretária, rezemos ao Senhor para que as secretárias exerçam sua profissão
com dignidade e empenho. Você poderá acompanhar na Bíblia, a primeira leitura, Jó 1, 6 a 22, também o Salmo responsorial, Salmo 16, o Evangelho de Lucas 9, do versículo 46 a 50. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você vai acompanhar a leitura do livro de Jó e a continuação desta reflexão aplicada à vida. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: De onde vens? Venho de dar umas voltas pela terra. Respondeu ele. O Senhor disse-lhe: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, de tudo que ele possui, podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Estavam os bois lavrando e as mulas pastando a seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando quando chegou outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os à cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, as leituras de hoje nos fazem lembrar o primeiro e maior de todos os mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Da junção desses 2 mandamentos que formam um, derivam todos os outros. Por que lembrar hoje esse mandamento supremo? Porque ambas as leituras nos conduzem a ele. A primeira leitura do início do livro de Jó nos traz a sua trágica história e a sua fidelidade a Deus, mesmo perdendo tudo o que possuía.
Jó, um homem de posses, bem estabilizado financeiramente e com uma bela família e amigos, foi posto à prova para ver se amava a Deus sobre todas as coisas. De repente, perde tudo o que possuía, até as coisas mais elementares de qualquer pessoa, seus filhos e amigos. Mesmo assim, ele não se revolta contra Deus e diz que nu ele veio ao mundo e nu partirá. Ou seja, não trouxe nada e daqui nada levará, a não ser seu amor e fidelidade a Deus. Na dor e no sofrimento, bendisse o nome de Deus, dando um exemplo à humanidade. Esse texto nos mostra que muitos de nós, por muito menos, nos revoltamos contra Deus e achamos que ele nos abandonou. A falta de fé nos faz agir assim. Quem crê em Deus somente quando as coisas vão bem, na verdade não crê em Deus. É na miséria e na dor que provamos nossa fé. Grande não é aquele que louva a Deus ou o segue, somente quando as coisas dão certo. Grande é quem, mesmo não tendo grandes sinais ou passando por momentos difíceis, permanece fiel a Ele, louvando e agradecendo. É o que nos mostra também o Evangelho de hoje, que trata de dois temas: a discussão dos discípulos para saber quem era o maior e a atitude deles de proibir um homem de expulsar demônios, porque não fazia parte do seu grupo. Em ambos os casos, Jesus dá grandes lições que nos ajudam a entender o que é amar a Deus e ao próximo. Jesus, diante da discussão dos discípulos para saber quem deles seria o maior, dá-lhes uma grande lição que serve para todos nós, se quisermos ser verdadeiros discípulos e missionários. Pois aquele que dentre vós for o menor, esse é o maior. Ele investe a ordem social e faz isso colocando junto deles uma criança. A criança é o símbolo da dependência, da vulnerabilidade, da necessidade do outro. É preciso reconhecer que, por mais que tenhamos sucesso e dinheiro, sempre precisamos dos outros. Nossa vida é uma vida de interrelações. E quem aprende a respeitar o seu próximo ajuda a construir uma cidade como a Jerusalém, descrita na primeira leitura. Ajuda a construir um mundo de paz e justiça para todos. É preciso nos reconhecer pequenos diante de Deus, para que Ele nos engrandeça. É preciso receber, acolher os pequenos e tratá-los com dignidade, para que suas vidas não sejam diminuídas. Pois Deus não quer ver nenhum de seus filhos sendo tratado como um ser inferior perante seu semelhante. Grandes são aqueles que se abaixam, para que os que estão embaixo sejam elevados. É somando forças que vamos construir um mundo com mais igualdade. Vemos isso na recomendação de Jesus aos seus discípulos para que não proíbam ninguém de fazer o bem, mesmo que esse alguém não pertença ao seu grupo. Esse procedimento rompe com panelinhas e guetos que se formam na sociedade, tanto na política como na própria igreja. Quando os grupos se dividem e rivalizam entre si, enfraquecem. Mas quando se unem e se respeitam, ganham força e obtêm mais êxito na missão de transformar o mundo. Querido irmão, querida irmã, que as leituras deste dia nos fortaleçam em nossa fidelidade a Deus, que possamos dizer a Ele, como um casal que diante de Deus promete amor e fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de suas vidas. É essa aliança que precisamos renovar com Deus para permanecermos fiéis a Ele em todas as situações. Jó, na primeira leitura, nos dá um grande exemplo.
Jesus, no Evangelho de hoje, nos ensina a recebê-lo na humildade, acolhendo os pequenos e sofredores. E ensina mais, mostrando que devemos fazer o bem e não impedir a outros de também fazê-lo, mesmo que estes outros não pertençam ao nosso grupo, nossa comunidade ou à nossa religião. O bem não tem fronteiras e quem o fizer com a presença de Deus, estará com a presença de Deus em sua vida. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, tira de mim toda mania de grandeza, fazendo-me consciente de minha pequenez e do dever de servir a meus irmãos e irmãs. Amém. E hoje, como foi dito, nesse dia 30 de setembro, nós celebramos São Jerônimo. São Jerônimo tinha grande cultura literária e bíblica, colocou seus dons a serviço da igreja, viveu seus últimos 35 anos em Belém, na oração, na penitência, na vida ascética e monástica. Dedicou-se à tradução da Bíblia, conhecida como Vulgata. Já é bastante conhecida sua afirmação: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Morreu em 30 de setembro do ano 420. Demos graças a Deus por uma vida tão frutuosa para o povo de Deus. E encerrando, rezemos. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo um profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei que o vosso povo seja alimentado cada vez mais com a vossa palavra e nela encontre a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.